Gênesis 10, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifá e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá, Sabtecá, e os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Daquela terra saiu ele para a Assíria e edificou Nínive, Reobote e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, a Anamim e a Leabim, a Naftuim, a Patrocim e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emareus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerá até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arxafade, Lud e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Jeter e Mas. Arfaxade gerou a Salá. Salá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Salefe, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Díqua, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã, e habitaram desde Messa, indo para Cefá, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus bendito e Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor da história, das nações, das etnias, da geografia bíblica, a geografia deste mundo pertence a Ti, a distribuição das nações, da terra, recebe glória e adoração. Também nós, ó Deus, nascemos onde nascemos, vivemos onde vivemos, porque assim o Senhor determinou no Teu decreto, e a Tua vontade tem se cumprido em toda a história, especialmente a história da redenção. Por isso, nesse momento, ó Pai, pedimos, dá-nos entendimento da Tua palavra, desse texto, que aprove ao Senhor revelar a nós
Que o Teu Espírito seja conosco nessa manhã, que toda glória seja ao Teu Filho, Jesus Cristo, e que o Senhor abençoe o Teu povo, ó Deus, com esse conhecimento da Tua palavra, e não apenas pedimos ao Senhor, que não seja apenas informações, que não sejam apenas dados da erudição, dos quais podemos acessar por meio de leituras, mas pedimos de fato, ó Deus, que a Tua palavra seja pregada, que Cristo mesmo fale, que o Senhor Jesus Cristo, Senhor da história, das nações, Rei dos Reis, venha neste dia, nesta manhã, falar ao Teu povo, ó Deus, por esse texto. Assim recebe glória e adoração, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, essa é uma das passagens mais difíceis desse livro de Gênesis. E por isso uma passagem muitas vezes evitada pelos leigos, como outras passagens genealógicas, mas também estudiosos tendem a passar por alto essa passagem. E nesta passagem, nesta genealogia, que revela a origem das etnias, dos povos étnicos, nessa passagem nós temos informações dos povos antigos, a origem de fato de todas as etnias que temos notícia até hoje, nos nossos dias e no passado também. O Senhor tem um propósito em nos revelar toda a Escritura, nós sabemos disso. O propósito principal em revelar a Escritura foi nos revelar Cristo, revelar a salvação. Mas nós sabemos, e Paulo fala sobre isso em 1 Timóteo 3,16, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. E útil, no caso, Paulo está falando para Timóteo, a palavra de Deus, ela é útil, foi útil para torná-lo sábio para a salvação em Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus, embora isso seja maravilhoso e seria suficiente para nós, se a palavra tão somente revelasse o pacto das obras, o pacto da graça, a necessidade de justificação, isso seria algo extraordinário e teríamos motivos de eterna gratidão. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos educa em várias áreas da nossa vida. E a palavra de Deus, então, ela é muito ampla, ela traz informações históricas, ela traz informações sobre a origem das línguas, como veremos aqui no nosso texto e no próximo capítulo. Nós temos uma antropologia bíblica, a origem do homem, a imagem de Deus, a origem das nações. Então, embora não seja um livro de geografia, um livro de ciência, ou qualquer coisa desse tipo, a palavra de Deus fala, sim, sobre todas essas coisas, e essas coisas, então, estão debaixo do poder de Deus e da soberania de Deus. O nosso capítulo, irmãos, ele é a continuação do que observamos no capítulo anterior, no capítulo 9, especialmente no final do capítulo 9. Nós observamos a bênção e a maldição sobre os filhos de Noé, sobre Sem e Jafé, ou Jafé e Sem, a bênção e a maldição sobre Cã. Então, os irmãos lembram, nós tratamos um pouco sobre essa questão. No final do capítulo 9, o Senhor então amaldiçoa Canaã e o Senhor bendiz Sem e também engrandece ou bendiz a Jafé. E então esta bênção para aqueles filhos era um oráculo, o que temos aqui Deus está profeticamente, através destas bênçãos, anunciando o destino das nações, o que se desenvolve no nosso capítulo e adiante nas Escrituras. Então, o nosso capítulo é a continuação desse capítulo anterior. Ele prepara o contexto para a chegada de Abraão no relato histórico. E temos então um parêntese no capítulo 11, que é o capítulo que trata da Torre de Babel. A Torre de Babel é um parêntese, então é uma retomada deste mesmo texto que estamos aqui, detalhando questões de como as línguas se dividiram e coisas desse tipo. Então essa genealogia, este capítulo, ele é uma transição para a narrativa patriarcal, para o relato de Abraão
Isaque e Jacó. E capítulo 11, o próximo, um parêntese, onde veremos o surgimento das línguas. E toda essa dispersão das nações é o cumprimento do decreto de Deus, da ordem de Deus, dos mandatos de Deus, crescer, multiplicar, encher a terra, e do decreto eterno de Deus para o cumprimento dos planos de Deus. E o Senhor é soberano sobre essa distribuição e sobre o surgimento destas nações. Então, a dispersão dos povos não é algo aleatório. Deus é soberano, cremos num Deus que decreta, não é aleatório. E as línguas, embora há uma evolução nas línguas, é notório isso, é algo que pode ser estudado pela linguística, mas nós que temos a Bíblia, a revelação de Deus, sabemos que o surgimento das línguas não é um mero processo lento de transformação linguística, mas foi uma ação do Senhor que, como disse, veremos no próximo capítulo. Então, as etnias, as raças não, e veremos isso. O nome é etnias, né? Só temos uma raça aqui. Então, as etnias que vemos em nosso texto e observamos no mundo à nossa volta, surgiram pela ação de Deus na sua providência. Não foi um processo meramente aleatório ou evolutivo. Então, nós percebemos que a dispersão dos povos também está relacionada a um juízo de Deus contra os rebeldes construtores de Babel. No nosso texto, ainda não cita Babel, mas nós vamos ver mais na frente que há um descendente de Sem, Peleg, que nos seus dias houve essa dispersão, a terra foi dividida. Então, é um juízo de Deus essa dispersão por um lado, porque houve uma rebeldia. O homem deveria crescer e multiplicar e dominar a terra e se expandir de boa mente, de boa vontade, mas desde a queda, desde Caim e depois agora aqui um descendente de Cã, Nimrod, o homem tenta se levantar contra Deus e não obedecer aos mandatos de Deus, construir cidades e construir sistemas onde Deus é colocado de lado, suas ordens e seus mandatos. Então, nesse capítulo, nós temos o prosseguimento da história da redenção e como o Senhor continua executando os seus planos, guardando a descendência da mulher em meio a isso, de onde viria o descendente da mulher. Então, tudo aqui aponta para Cristo, é preparatório para a vinda de Cristo. Então, não está aqui por acaso, Cristo é um filho, um judeu, a salvação vem dos judeus. Ele é um filho, então, de José e Maria, que eram judeus, e, de fato, então, os judeus procedem de Abraão, e toda essa linhagem que chega a Noé e o primeiro Adão. Então, isso é importantíssimo, e nós continuaremos vendo aqui estas coisas aqui na nossa exposição. Irmãos, então, o contexto desse capítulo também nos é dado no versículo 1. O versículo 1 do nosso texto dá o contexto, junto com o que eu falei, o capítulo 9, o final, mas no versículo 1, veja que está aí. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Então, qual é o contexto? A bênção e a maldição, a continuação da história redentiva, e o contexto também qual é? O dilúvio e a arca de Noé. E também sabemos, apenas 8 pessoas entraram na arca. Pedro, no Novo Testamento, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 20, ele cita isso. Então, os filhos dos filhos de Noé só nasceram após o dilúvio. Depois de descerem da arca e entrarem nesse processo de reabitar a terra. Então, 8 pessoas entraram na arca, de tal maneira que toda a humanidade descende de Noé e dos filhos de Noé. Então, apenas 8 pessoas entraram na arca. Então, a humanidade, irmãos, ela é uma unidade. E
como estamos argumentando, a sua expansão é um ato da soberania de Deus, foi uma ordem de Deus. E Deus, então, determinou isso, que essas coisas seriam assim, e o seu cumprimento, por meio da sua providência. Então, é assim que surge essa variedade de etnias, essa variedade linguística. É assim que surge. Então, nesse capítulo, nós temos a bondade de Deus, a paciência de Deus, o plano de redenção está sendo executado, os decretos de Deus serão cumpridos, crescer, multiplicar, encher a terra, e nós vemos que as nações pertencem a Deus, também nesse capítulo. Estão debaixo do controle do Senhor, Ele é o Criador. Há uma providência, não é só a história de Israel, a história do povo de Deus, não é só esses que estão diretamente envolvidos nesse pacto de graça, não. O Senhor é Senhor sobre toda a terra, soberano sobre o destino das nações. E a palavra de Deus tem versículos que demonstram isso com muita clareza. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala sobre isso em Atos 17, 26, dizendo que de um só fez toda a raça humana, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então, de um só fez toda a raça humana. Então, há uma providência, há uma revelação geral, e até mesmo o modo como a humanidade se distribuiu, tudo isso revela um desígnio, tudo isso revela um Deus soberano, um Deus que governa. Tudo isso, irmãos, deixa os homens indesculpáveis, porque há um desígnio, um propósito nessas coisas. Também isso é muito claro, Moisés revela esse desígnio, esse propósito, e Israel como um centro desse propósito, em Deuteronômio 32, 8, quando o texto bíblico diz assim: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros. Então, não só Israel recebeu herança, limite. A gente costuma ir à Bíblia e ver, Deus deu a terra de Canaã para Israel. Mas a terra de Edom tinha aquela terra ao sul de Israel, porque Deus deu a Edom. Moabe habitou onde habitou, porque Deus deu a Moabe aquela terra. E cada nação debaixo da terra. Nós brasileiros, aqui Portugal, nas suas expansões, no tempo moderno, onde tem um território mais reduzido, tudo isso está debaixo do governo do Senhor. O texto diz, Moisés diz, quando separava os filhos dos homens. Isso foi uma ação da providência de Deus, fixou os limites dos povos, as fronteiras, a geografia dessa terra pertence a Deus, as fronteiras dos povos. E aí Moisés diz, segundo o número dos filhos de Israel. Israel, então, no plano eterno de Deus, no decreto eterno de Deus, tem uma posição central. O texto tem uma distribuição aqui de 7 famílias e possivelmente há uma conexão entre os 70 de Israel também ali na época de José. O fato é que Israel está relacionado a esse plano de Deus, a esse pacto de Deus, e possivelmente, como todas as coisas cooperam para o bem dos eleitos de Deus, também essa distribuição cumpre esse propósito no decreto do Senhor. Irmãos, um título para essa mensagem poderia ser, nessa manhã, a etnologia das nações, ou a origem das etnias. Por que isso? Etnologia, muitos chamam uma árvore genealógica, ou uma tabela genealógica. E por que chamamos etnologia? Porque a árvore genealógica tem muito mais a ver com a questão dos indivíduos. E embora o texto trata de indivíduos como Nimrod, como Peleg, de fato, de modo mais amplo, o nosso texto está demonstrando o surgimento das etnias, das nações, dos povos, das línguas. Então há uma ênfase de preocupação do texto com as nações mais do que com os indivíduos, embora há destaques para indivíduos em nosso texto. O texto, naturalmente, ele tem uma divisão, né? Os comentaristas, pregadores observam isso. Em geral, há uma divisão entre os 3 filhos, Jafé,
do versículo 2 a 5, Cã, do verso 6 a 20, e Sem, do verso 21 a 31. Outro destaque também na estrutura do texto é os resumos que estão aí no versículo 5, versículo 20 e versículo 29, e há um resumo final no verso 31. Então, no versículo 20, versículo 5, 20 e 29, há um resumo do que aconteceu com essas etnias, com esses clãs, essas famílias. Então, por exemplo, no verso 5, estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo a sua família e segundo as suas nações. Verso 20, a mesma coisa observada, são estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, segundo as suas terras, em suas nações. E também no verso 29b, a mesma coisa, também nós podemos observar, 29b e 30, e habitaram desde Messa, indo até Cefá, montanha do Oriente, e no final, 31 e 32, há um resumo. Então, há uma descrição do surgimento dessas etnias, desses clãs, dessas famílias, dessas línguas, antes do próximo capítulo que veremos, Babel. Então, perceba que não há uma ênfase aqui cronológica em Gênesis, há uma apresentação geral de como isso aconteceu e depois um detalhe de como isso se deu lá no relato da Torre de Babel. Então, antes de entrarmos aqui no ponto e tratarmos um pouco sobre cada um desses filhos, ou da descendência destes filhos, mais uma vez enfatizo: Cristo é o centro desse relato todo da redenção. Cristo é o Senhor, o nosso Deus Trino é soberano sobre questões linguísticas, geográficas, antropológicas e políticas. Por mais que o povo de Deus, nós às vezes pareçamos estar alheios, temos muita coisa para nos preocupar do que com a política, os acontecimentos mundiais, toda essa questão demográfica, mas Deus é soberano, o nosso Deus é soberano sobre estas questões. Irmãos, então, vamos caminhar em primeiro lugar sobre os descendentes de Jafé, do verso 2 ao verso 5. Nós já lemos no começo aqui da exposição, do verso 2 ao verso 5, há aí uma lista e depois uma ênfase nos descendentes de alguns dessa lista inicial. Então, no verso 2 diz: os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Essas etnias, esses povos, qual a sua localização? Nós precisamos, irmãos, ao ler a Bíblia, há uma geografia bíblica, é um assunto, é uma área da teologia, e na geografia bíblica, sempre nós temos que ter um ponto de vista, e Moisés, o autor bíblico, tem esse ponto de vista, a partir da terra de Canaã. Então, a partir desse ponto de vista, Jafé são povos que foram para o norte e nordeste, Ásia Menor, Europa, e fundaram tribos, por exemplo, como dos gregos e dos citas. Esse Gomer, que está aí no verso 2, e deles descendem os cimérios, um povo nômade indo-europeu que habitaram no Cáucaso. Então, possivelmente, essa ideia de povos caucasianos povoaram a Turquia, Grécia e Capadócia. Magog, povos do norte. Joséfo, historiador da igreja, identificou com citas, e Jerônimo como os godos. Madai, outro líder do povo indo-europeu, do qual conhecemos como medos da Pérsia. Então, há uma dispersão, sim, norte e nordeste, como citei, Ásia Menor, onde temos as igrejas da Bíblia ali, da Galácia, mais a Europa, aqui para o lado do norte, mas perceba que não é uma coisa assim tão que não pudesse ter para outro lado. Também são identificados como povos, os medos ali da Medopérsia. Então, o fato é que, de modo geral, esses descendentes de Jafé foram dispersos para lugares mais longínquos da terra. É isso que percebemos em geral nessa descendência. E de modo geral, então, não há uma ênfase fora a bênção, e que se cumpre na história, de que Jafé habitaria nas tendas de Sem. Tirando isso, parece que não há um contato tão direto com Israel destes povos,
e são povos então de nações marítimas, ocuparam ilhas do Mediterrâneo e outras regiões costeiras. Javã foi ancestral de povos marítimos, dos mares Egeu e do Mediterrâneo Oriental, e Javã dá origem aos povos conhecidos como jônicos da Grécia. De Jafé, então, é dito que habitaria nas tendas de Sem. Então, é possível, há grande possibilidade, observamos isso, de que seja esta uma profecia da entrada dos gentios na igreja. Certo? Tubal localiza-se ao norte de Israel, na Síria, Ásia Menor e na Grécia. Então, essas etnias, então, claro, não temos todos, o detalhe de todos, e há debates históricos sobre essas etnias, mas, de modo geral, então, podemos ter essa perspectiva destas nações. Em segundo lugar, sobre os descendentes de Cã, nós temos do verso 6 ao verso 20, então, esses nomes todos aí, e, de modo geral, então, geograficamente falando, tendo como perspectiva a terra de Canaã, os descendentes de Cã foram para o sul e sudoeste, ocupar o norte da África e o sul da Península Arábica. Então o texto diz que Cã teve 4 filhos: Cuxi, norte do Egito; Misraim, alto Egito e baixo Egito; Pute, que são os líbios, mas temos aí, claro, Canaã, do qual temos no relato bíblico os cananeus, que veremos mais à frente, especialmente ao iniciarmos ali a expor o tempo ali de Abraão, Isaque e Jacó. Então, irmãos, sobre a descendência de Cã, nós veremos aqui um nome especialmente, o Nimrod, e olhamos, claro, e muitos dão ênfase à questão da maldição, e é notória a maldição do final do capítulo anterior, onde Noé amaldiçoa, dizendo: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seu irmão. E claro que, à luz de toda a Escritura, sabemos que todos os povos são pecadores. Todos são filhos de Adão. Mas, segundo o relato bíblico, e que observamos aqui, e vamos argumentar, é em Cã, especialmente, que a linhagem da serpente, que temos tratado nessa exposição de Gênesis, é manifesta em oposição a Deus e ao povo da aliança. Então, é nessa descendência de Cã, de modo especial, que nós vamos perceber essa linhagem da serpente, destes cananitas, destes da terra de Canaã, desses descendentes de Cã, vieram os maiores inimigos de Israel, como os assírios, babilônios, egípcios, filisteus e os cananeus. Ok? Então, isso é muito evidente, com o destaque também que o autor bíblico dá com relação a Nimrod, certo? Então, o texto bíblico ele nos fala deste Nimrod. Veja que Nimrod, ele, assim como Caim lá atrás, ele edifica uma cidade. O texto diz, veja no verso 8: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Verso 9. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Certo? Então, perceba que Nimrod é um destacado descendente da serpente. Ele é descrito aí como um rebelde contra o Senhor. E ele é o pai, depois do dilúvio, porque isso houve antes também, dos que constroem cidades e impérios que se levantam contra o Senhor. Cidades aqui que representam então a tentativa do homem de se opor ao Senhor. Então, em Nimrod temos o tipo dos ímpios que se levantam contra o Senhor. Misraim, aí no verso 6, é o Egito, e temos tanto a parte inferior e a superior do Egito. Put são os líbios, é citado também em Ezequiel 38:5, como Líbia. Temos aí também no verso 6 Canaã, que é o último dos filhos de Cã, e sobre ele, Canaã, recai a maldição de Deus.
E nós vemos que apesar de todo esse pecado, desta descendência, e de, claro, todos serem pecadores, o Senhor está cumprindo e aplicando o seu pacto de redenção, o pacto da graça está em operação, o Senhor está operando a sua redenção, e com relação aos ímpios, o Senhor está sendo paciente. Então, irmãos, há uma ênfase sim no pecado dos descendentes de Cã. Há uma maldição que se cumpre na história. Esses povos representam nações, impérios como a Babilônia, como a Síria, nações que são tipos da iniquidade desse mundo, mas nós observamos que, claro, todos pecaram e observamos a paciência de Deus. Observamos então que a história continua, a humanidade continua caída e que, de fato, após o dilúvio, o mal ressurge. E especialmente os descendentes da serpente, especialmente os filhos de Cã, lideram nesse mal. Mas isso não é só lá. Hoje temos também os descendentes da serpente e hoje continua esse propósito da humanidade de formar impérios, de construir cidades contra o Senhor, de autonomia do homem contra o Senhor, então de querer chamar o mal de bem e o bem de mal, toda essa inversão. Mas no nosso texto, obviamente, estamos observando que isso, há um destaque deste mal ali na descendência de Cã. Com relação aos descendentes de Sem, a partir do verso 21 até o versículo 31, Sem é o pai de todos os descendentes de Éber. Você pode ver isso claramente aí no verso 21. A Sem, que foi o pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Então, na palavra de Deus, irmãos, Éber ou hebreu tem a mesma origem, a ideia, né, de Éber, em hebraico. Então, Éber ou o hebreu. Éber e hebreu, então, quer dizer a mesma coisa. Então, hebreus são descendentes de Éber. E com relação à sua distribuição geográfica desse povo semita, descendente de Sem, eles então desceram para o sul, para o sudeste, ocuparam a Mesopotâmia e o norte da Arábia. E a palavra de Deus, então, e o nosso texto aponta para Cristo, ele é a continuação da história da redenção. A palavra de Deus, então, nos diz que é por meio da descendência de Sem que a descendência da mulher continua. Então, o pacto da redenção eterna, o plano eterno de Deus, de enviar seu Filho, de salvar pecadores, está sendo operado na história, o pacto da graça. Ele foi revelado após a queda, em Gênesis 3,15. O descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Deus faz um pacto com Noé e pessoas estão sendo salvas. Em toda a história, naquele período, isso foi anunciado também no oráculo do capítulo anterior, quando o Senhor abençoa a Sem, e quando o Senhor diz, como falamos antes, engrandeça Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Então, a redenção, o pacto de Deus está em operação, Deus está salvando os seus, e a genealogia, a história bíblica está aqui para nos mostrar que Deus escolheu Sem. Por meio de Sem, então, estas famílias da qual viria depois o Messias, isso vai caminhando nesta linhagem, digamos assim. Há um destaque para Arfaxade, por ser pai de Éber, e para Peleg, nessa seção da genealogia de Sem, porque Peleg teve os povos dispersos em seus dias. Isso será descrito no próximo capítulo, a Torre de Babel. Houve uma dispersão. E como já falamos no começo do sermão, essa dispersão é obra do Senhor. A divisão, então, dos povos e a sua separação foi uma obra de Deus. E o Senhor é o Senhor da história e da geografia. Então, por meio desse processo, revelado a nós aqui, a história da redenção, ela foi cumprida.
Irmãos, então, diante de tudo isso, quero ainda trazer aplicações finais aqui para nós, aplicar para as nossas vidas hoje, para nós, como povo de Deus aqui reunido, e para todos aqueles que esta palavra chegar para os nossos dias em geral. Meus irmãos, então, os crentes, nós, os cristãos, nós não temos desculpa para não nos preocuparmos com a história. A filologia, né? A filologia é uma área que estuda a origem das línguas, das palavras, no caso, ou assuntos assim. Então, a palavra de Deus, o reino de Deus, o plano de Deus, ele se desenvolve na história. E a palavra de Deus, embora não seja um livro estritamente de história, ou antropologia, ou geografia, a palavra de Deus, ela revela conhecimento destes assuntos. Então, não há fundamento bíblico para dizermos assim, não precisamos da erudição, ou estudar, ou pesquisar sobre estas questões. Então, a nossa fé, a fé cristã é uma fé histórica, ela é real, ela aconteceu na história. Deus executou dentro do tempo o seu decreto eterno. Isso aconteceu de fato dentro da história e foi registrado para o nosso aprendizado. Ao mesmo tempo, sabemos também que não é apenas uma questão de erudição, porque como vimos aqui, pregamos, tudo aqui tem um propósito teológico e redentivo. Então nós precisamos conhecer, não devemos ignorar a história, essas informações, mas ao mesmo tempo devemos entender que isso aqui não está aqui por acaso ou apenas para nos informar o intelecto, mas isso está aqui para nos fazer olhar para Cristo, para a grandeza de Deus, para a soberania de Deus, para nos fazer saber, um tempo como o nosso, de tanta confusão de guerras, as nações que estão aí, toda essa confusão, mesmo que a gente não tenha capacidade ou tempo de fazer análises geopolíticas e analisar as notícias da televisão e saber para onde o mundo está indo, nós sabemos que o nosso Deus está no controle. Nós sabemos que o plano de redenção irá se cumprir. A igreja de Deus será sustentada, edificada, os eleitos serão chamados. O Senhor abençoará todos os meios de graça para reunir os seus eleitos a si. Então, e isso acontece dentro da história, aconteceu no passado, está acontecendo hoje, irá acontecer até a volta do Senhor Jesus Cristo. E essa é a nossa história. A história de Gênesis 10, a história da Bíblia, a história da redenção, é a nossa história. Nós somos filhos de Abraão pela fé, como a palavra de Deus nos diz. Então, nós devemos ter preocupações e amar a história de Deus, revelada na palavra de Deus, nos identificar com ela, saber que é a história do mundo, é claro, mas a nossa história, especialmente como povo de Deus, e esse conhecimento tem que ser anunciado porque Deus nos deu, e Deus é soberano para usar essas informações e conhecimentos para salvar os seus, atrair os seus e cumprir o seu propósito de edificar a sua igreja. No verso 32, que é a conclusão, como já afirmamos, nos é dado enfaticamente, nos é dito que todas as famílias e nações descendem de Noé. Isso é muito claro em todo o texto, em todo o relato de Gênesis, em tudo que temos caminhado e trabalhado. No verso 32 diz, são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, as suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Então, ok, a Noé, os seus filhos, 8 pessoas entraram na arca, não tinha outros, fora Noé, sua esposa, Sem, sua esposa, Cã, sua esposa, e Jafé, sua esposa. Todos vieram destes. E o que isso significa, irmãos? Não tem outra origem para a raça humana, que é única, a raça humana. Tentar encontrar outra origem para as etnias, que as pessoas chamam de raças, procurar encontrar outra origem é antibíblico. Até a ideia de que há várias raças também.
Porque, segundo nós vemos, todas as nações, clãs, todas as etnias procedem, meus irmãos, procedem tão somente de Noé e de seus 3 filhos. Essa é a posição bíblica. Há uma unidade, certo? Qualquer outro ensino não procede da palavra de Deus, não é bíblico. E sim, esses outros ensinos serão racistas. Esses outros, no ensino da Bíblia, não. A partir da Bíblia, nós temos base para aniquilar qualquer ideia racista e qualquer coisa desse tipo. Mas, então, precisamos crer, abraçar o relato de Gênesis, e é o que fazemos, né? Cremos. E as pessoas lá fora que não têm revelação, aí sim elas vão ter ideologias racistas ou qualquer coisa assim, porque irão tentar explicar de outra maneira a origem das etnias. Também nós observamos, irmãos, a paciência de Deus. Deus veio o dilúvio, o pecado já se manifestou na família da aliança, ali Noé, depois vem essa descendência toda, e Deus não pune imediatamente a humanidade. Você percebe que Nimrod vem, depois veremos a Torre de Babel, continua a rebelião contra Deus, e então Deus é paciente. Enquanto isso, Ele permite a humanidade prosperar, Ele é Senhor sobre todas as nações. Então, essas nações, impérios são construídos, nações prosperam, os seus domínios são expandidos, e isso só prova que Deus é bom, é paciente, é bom, e que Deus vai cumprir o seu plano, apesar dessas nações que se levantam contra Deus. Em meio à rebelião dessas nações que prosperam, que se expandem, que se desenvolvem, em meio a essa rebelião, o reino de Deus e o seu pacto serão mantidos. Em meio a toda a oposição de Babel, da Babilônia, da Assíria, de povos inimigos de Deus, o pacto de Deus será mantido. Ele está em operação e nada pode impedir. O pacto da graça está em operação. Deus, o Senhor, irá reunir os seus, por mais confuso que possa parecer. E olhamos para o nosso tempo, a igreja é tão isolada da sociedade, e enfraquecida diante dos governos e de outras situações que estão aí. O Senhor vai cumprir o seu pacto. Também observamos que a humanidade, especialmente a descendência da serpente, continuou e continuará em guerra contra Deus. Não podemos esperar nada fora disso. A humanidade continuará em guerra. E essa guerra e oposição é orquestrada pelo sonho de uma unidade à parte de Deus. Babel. Eles querem se unir à parte de Deus. Esse foi o desejo de Babel. E hoje há sistemas que propõem a unidade, que querem formar uma unidade, mas contra Deus, contra o Senhor Jesus Cristo, contra o seu ungido. Então, todo esse sistema, toda essa unidade, todas essas cidades que tentam construir, ou sistemas, não começa de hoje, não é novidade para nós, e não vão impedir o pacto de Deus de se cumprir, não vão frustrar os desígnios eternos de Deus, nem a vontade de Cristo, porque nós vemos que quando eles tentaram isso, em Babel, o Senhor os dispersou. O Senhor, então, os desbaratou. E esse relato, juntamente com o do próximo capítulo, essa genealogia, isso nos mostra que o plano de Deus em Cristo haverá de se cumprir. Então, não há o que temer sobre o desenvolvimento do pacto na história. Não há o que temer. O reino de Deus avançará. E para nós, irmãos, mais ainda isso é maravilhoso, porque o descendente já veio. Nós não precisamos mais dessas genealogias no sentido em que já sabemos quem é o descendente da mulher. A salvação vem dos judeus, que vieram de Éber, que veio de Sem, que veio de Noé, que veio de Adão. E através desse nascido de mulher, nascido sob a lei, o semita, o descendente de Abraão, de Éber, nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos mais clareza ainda hoje sobre qual é esse pacto de graça. E então o apóstolo Paulo fala sobre isso, quando ele diz
todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Todos que fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E aí ele diz, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros. Então, a salvação, o motivo, a base da salvação não é étnica, mas a salvação veio por meio de um judeu semita. Deus escolheu um povo na antiga aliança. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, para através de Cristo então abençoar, salvar pessoas de todas as nações. É isso também que é dito a Abraão mais na frente, onde é dito a ele que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, através de Abraão, a bênção de Abraão chega a todas as famílias da terra, chega até nós, e não é por questões de etnia, de cor de pele, de cultura, de língua. Não há língua superior ou etnia nesse sentido. O que há de fato é um propósito de Deus em distribuir as nações dessa maneira e agora em Cristo reunir e trazer essa unidade maravilhosa. Não há então judeu ou gentio, homem e mulher, escravo ou livre, todos somos um em Cristo Jesus. Então a salvação já veio por um descendente de Sem e somos feitos filhos de Deus pela fé, independente de etnia. Então, não pense, isso foi um erro histórico, que a base para a salvação é algo que tem a cor da sua pele ou dos seus olhos. Não tem nada a ver com isso. Se arrependa, se você ainda não creu em Cristo, aqueles que não creram, se arrependa dos seus pecados e vá a Jesus Cristo. Semita, o judeu semita, nascido de mulher, nascido sob a lei em nosso lugar. E a nós que já cremos, a gratidão por saber que o Senhor nos escolheu. Somos gentios, somos de vários povos e misturas de povos e etnias, e o Senhor nos escolheu no seu pacto eterno e nos chamou e fomos salvos tão somente pela sua graça e temos conhecimento de quem somos, de onde viemos, de que de fato somos uma unidade, todos nós temos a imagem de Deus e podemos viver para a glória de Deus, especialmente nós que temos Cristo sendo formado em nós. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê clareza, que nenhum engano da nossa época sobre essas questões venham prevalecer sobre a nossa mente, nenhuma perturbação, o Senhor está no controle dos povos, nenhuma guerra, nenhuma questão de fronteiras demográficas. Nós cremos num Deus soberano sobre tudo isso, que o nosso coração não fique atemorizado por notícias qualquer, teorias e qualquer coisa assim, porque temos plena convicção de tudo isso que nos foi apresentado. Que o Senhor nos abençoe então. Amém. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé para a oração final, depois cantaremos o Salmo 23 como resposta e receberemos a bênção apostólica e cantaremos a doxologia. Oremos então. Senhor Deus Todo-Poderoso, que reina soberano na história e sobre as nações, eis aqui o teu povo reunido para te glorificar, dedicar tempo ao teu reino e conhecer, ó Deus, essas maravilhosas verdades da tua palavra, poder ir à tua revelação, aos teus oráculos e poder saber que temos um Deus vivo e verdadeiro que se revelou na história e preservou essa revelação até hoje. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Também dá-nos do teu Espírito, aplica essas verdades a nós. Ó Deus, vem o teu reino sobre cada coração, convence-nos o Senhor mesmo destas verdades, da importância delas, e que possamos abraçar de boa mente toda ela, todo o conselho de Deus, e que o Senhor possa fazer úteis essas verdades para a nossa salvação, para o nosso bem espiritual, para que possamos viver para a tua glória nesses dias em que o Senhor nos dá a viver. Dá-nos um dia de paz, abençoa todo esse dia, ser com teu povo nas suas meditações devocionais, momentos em família, que o Senhor
abençoe todos os teus servos nesse dia e a tua igreja espalhada em toda a terra, povo de toda tribo, língua e nação. Assim oramos, pedimos todas as tuas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém.